Olá, seja muito bem-vindo a mais um Manhã com Propósito. Estamos na série Vida Sentimental Saudável e hoje nós vamos para o terceiro episódio. Nos dois primeiros episódios nós falamos sobre comunicação, no segundo nós falamos sobre finanças, que foi algo muito importante, e hoje nós vamos falar sobre intimidade emocional e física. E você não pode perder a oportunidade de pegar agora mesmo esse link, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o pastor Alex Andrade e quero juntamente com você aqui crescer à luz das Escrituras Sagradas, falando de temas importantes e relevantes no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre intimidade emocional e física, ou seja, um tema bastante importante para nós como casais casados, precisamos tratar desse assunto. Por que que é importante? Porque a intimidade é um presente de Deus. A intimidade é um presente de Deus. A intimidade tem como objetivo, esse presente que Deus nos dá, tem como objetivo fortalecer a união, fortalecer o casamento. A intimidade, neste caso tratado aqui, não é somente a relação sexual em si, mas fala da conexão emocional, fala do cuidado diário, da capacidade de compartilhar emoções, de compartilhar sentimentos. Por isso que é muito importante nós tratarmos esse assunto enquanto casais, né? Por vezes, ao longo dos anos, dependendo do tempo de casamento que você tem, você para de falar ou para de tratar desse assunto que é bastante importante. E aqui hoje nós queremos falar da importância de nós, enquanto casais, levarmos muito a sério essa questão da intimidade emocional e física, porque de fato é um presente que Deus nos dá. Por que que é importante? Porque quando há distância, quando há um distanciamento emocional, o relacionamento se esfria. Mas quando a intimidade é cultivada, o amor se renova. Então, através da intimidade física, a intimidade emocional, o nosso amor ele é renovado. Por isso é importante investir no diálogo acerca desse tema. Por isso é importante falarmos disso. Quando eu digo que, por vezes, os casais param de falar a respeito desse tema, porque são dados, nós vamos ver aqui, são dados estatísticos. O tempo, por vezes, a preocupação, os problemas do dia a dia, nos tira do centro da comunicação acerca desse assunto, e quando menos esperamos, ou quanto menos percebemos, o nosso relacionamento está se esfriando. Então, invista no diálogo acerca de afeto, pois isso é muito importante. Nós estamos cuidando, quando tratamos disso, nós estamos tratando e cuidando não somente do corpo, mas também da mente, das emoções. Então, é muito importante que nós venhamos falar acerca desse tema também. Por isso que é um dos episódios dessa nossa série Vida Sentimental Saudável. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. A Bíblia diz assim, ó: o marido cumpra o seu dever para com a esposa, e da mesma forma a esposa para com o marido. Nesse texto, o apóstolo Paulo está falando claramente sobre uma vida sexual ativa. Está falando, de fato, sobre cumprir o papel enquanto homem e mulher dentro do casamento, do matrimônio, né? O livro de Cânticos dos Cânticos, o livro que celebra a intimidade entre o casal, vai mostrando ao longo da sua leitura que o amor conjugal ele é santo, ele é prazeroso e ele deve ser valorizado. Então não é errado, não é pecado tratarmos à luz das Escrituras, inclusive, sobre esse tema, né? Em Cântico dos Cânticos nós vemos carinho, desejo, respeito do homem com a mulher, né? Ali nós entendemos que dentro do matrimônio, como o Senhor quer que que a gente venha tratar dentro do matrimônio essa questão da intimidade física e a intimidade emocional, né? Então ali nesse livro expressa o desejo, o respeito de um relacionamento saudável, que é isso que o Senhor espera de nós. Quando nós vamos navegar nas Escrituras, nós vamos estudar, nós vemos alguns exemplos também que não são muito bons, né? Quando nós vemos ali um exemplo interessante de Mical e Davi, né? Após a crítica de Mical a Davi, quando Davi
recupera, né, a Arca da Aliança, o texto mostra que quando ela, não é que zomba dele, né, ela critica ele por ele dançar, por ele se expor. A Bíblia vai nos dizer que, lá em 2 Samuel 6:23, que eles deixaram de ter atividade, não tiveram mais intimidade sexual, não tiveram, não cultivaram a intimidade. Sabe o que isso evidencia? Que mágoas e palavras duras, palavras que machucam, podem bloquear a conexão física e emocional. Então, presta bem atenção. Mical faz algo a Davi, magoa Davi, Davi toma aquilo, né? O casal não trata na questão como deveria ser tratado, ou seja, conversando, dialogando, guarda essa mágoa, a partir dali eles desconectam. Então não tem mais a intimidade, não tem mais a conexão emocional, ou seja, foi totalmente bloqueado em função de palavras duras, em função de mágoa, né? Por isso que é importante, gente, nós, seja qual for a questão, resolva, sentem em conversa, resolve, não deixem para depois, né? É muito importante que todos os assuntos dentro de um casamento precisam ser muito claro, muito estabelecido, muito resolvido, para que tudo flua, né? Inclusive essa questão da intimidade. Alguns dados estatísticos aqui para que a gente venha estudar também. Segundo pesquisa do Instituto do Casal do ano de 2023, 68% dos casais relatam dificuldades em manter intimidade por falta de diálogo. Sabe aquela falta da conversa, do ajuste, os problemas do dia a dia vão tomando conta, e quando você, de repente, vai ter um momento de intimidade, você não consegue ter, porque é tanta preocupação, é tanto problema, está levando tantas situações para o seu leito, que você não tem mais desejo, não tem mais prazer. Então, 68% dos casais relatam ter dificuldade de manter a intimidade sexual por falta de diálogo. Ou seja, situações mal resolvidas. 54% das mulheres afirmam sentir mais distância emocional do que física no casamento. Ou seja, essa questão emocional abala mais 50% das mulheres, e isso mais relevante do que a própria intimidade em si. Olha como é importante nós tratarmos deste assunto com clareza, né, dentro dos nossos relacionamentos. E eu quero deixar aqui para vocês, para todos nós, na verdade, 3 atitudes práticas que vão nos levar a uma vida sentimental saudável na questão da intimidade física e emocional. Primeiro, converse abertamente sobre desejos e necessidades. Quando nós nos casamos, somos tendenciosos a entrar numa zona de conforto em que tá tudo bem, tá tudo certo, se tá bom para você, tá tudo certo, se tá bom para mim. Então a gente acaba não conversando. Você já parou para pensar que talvez o seu cônjuge queira falar sobre a intimidade, se tá bom, se não tá bom? Você já perguntou? Você já tiveram uma conversa nesse nível de maturidade sobre uma vida sexual de qualidade entre vocês? Então, converse abertamente sobre os desejos e as necessidades um do outro. Intimidade saudável começa com um diálogo. Não é somente aquele momento específico. Não. Começa com um bom diálogo. Segunda atitude prática: crie momentos de afeto fora do leito. Não somente a cama em si. Gestos simples, carinho, abraço, atenção, isso pode fortalecer a conexão, não é? Preparar, inclusive, o ambiente, fortalecer a conexão do casal. Então, não se resuma a intimidade de fato somente sexual, porque não é somente isso e não é sobre somente isso. Há muito mais. O seu cônjuge espera muito mais. Eu tenho certeza que isso não está relacionado à performance no leito, está muito mais relacionado à dedicação, ao amor, à atenção, ao cuidado que você dá em todos os momentos, tá certo? Terceira e última atitude prática aqui: busque em Deus renovação da intimidade.
orar juntos sobre essa área, convidar o Espírito Santo para estar junto, convidar o Espírito Santo para restaurar o amor, a satisfação e o prazer no relacionamento de vocês. A oração, eu tenho dito isso em tempo de gabinete com pessoas, com casais, a oração no casamento é algo que mais gera intimidade no casal. Nós negligenciamos essa questão porque quando nós tratamos do assunto de intimidade, naturalmente o nosso cérebro já é direcionado à intimidade sexual. Mas a oração tem um poder enorme de gerar intimidade entre o casal. E não somente intimidade, mas gerar uma proteção. Eu sempre dou um exemplo. Todas as manhãs, ao fazer o devocional com a minha esposa, com a Sônia, eu oro a Deus agradecendo ao Senhor pela vida da minha esposa. Eu agradeço a Deus com palavras, dizendo: Senhor, obrigado pela esposa que o Senhor me deste. Ela me completa em tudo, eu não sinto falta de nada, porque eu tenho uma esposa que o Senhor me deu. Eu sou muito grata ao Senhor. Quando eu faço essa oração, e ela está me ouvindo, a minha esposa está ouvindo eu falar isso, eu estou blindando o nosso casamento. Porque eu saio para trabalhar, ela sai para trabalhar, e qualquer investida do inimigo nessa área sexual, nessa área, sabe, que sentimental, eu não estou aberto a probabilidades externas. Por quê? Porque na minha manhã eu consagrei em oração meu casamento a Deus. E eu blindei, eu levantei um muro de proteção nessa área do meu casamento. Vocês entendem a importância de orar acerca da intimidade? Orar como casal, você protege o seu relacionamento. Ou seja, aumenta a intimidade. Para finalizar, eu quero deixar aqui uma conclusão final. A intimidade é mais do que o contato físico. É a conexão de alma e coração. Quando o casal decide investir em afeto, respeito e entrega mútua, a relação se fortalece. A bênção de Deus se manifesta em um amor completo, emocional, espiritual e físico. Eu espero muito que você tenha aproveitado ao máximo esse tempo. Talvez um assunto bastante complexo, né? Talvez polêmico de falar, mas eu quero te convidar a trazer a leveza, sem perder a profundidade, mas trazer a leveza a ponto de você, na sua casa, com o seu cônjuge, se questionar como anda a intimidade de vocês, como anda a relação emocional e física de vocês. Estão satisfeitos? Estão plenos? Descubram isso juntos. Não há melhor pessoa para tratar desse assunto do que o seu cônjuge. Amém? Eu quero orar com você. Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos, cruze sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse tempo. Obrigado por mais a oportunidade de tratarmos de um assunto tão importante, Pai, no casamento, que é a intimidade emocional e física. Fortaleça-nos, Pai, nessa área também, dê-nos discernimento, entendimento, para que nós possamos ser plenos e, Pai, em nome de Jesus, além de nos satisfazer também o nosso cônjuge nesta área, para que possamos de fato, Pai, sermos plenos em tudo e em todo o momento, Pai, em todas as áreas da nossa vida, que nós possamos ter de fato uma vida sentimental saudável. Assim nós oramos, te bendizemos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter uma semana abençoada, que essa de fato seja uma semana de plenitude na sua vida, e a semana que vem nos vemos em mais um Manhã com Propósito. Deus abençoe.